funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo por aqui no canal. Para você que nos ouve, já siga o nosso canal na sua plataforma de streaming que você vai receber todas as notificações de episódios novos que chegam e ainda ajuda o nosso canal. E para você que ainda não conhece nossas redes sociais, é só buscar pela @não é do INSS nas principais redes sociais que estamos por lá. Nessa semana, na nossa mesa virtual, vamos chegar até Aracaju e vamos começar aqui com o primeiro Instituto de Previdência Estadual aqui com o nosso podcast, o Instituto do Estado de Sergipe, o Sergipe Previdência. E aqui com a gente, o diretor-presidente, José Roberto de Lima Andrade. Tudo bom? Tudo bom, Rafael. Agradeço o convite. Para a gente do Sergipe Previdência é uma satisfação e um orgulho estar participando do podcast. Da mesma forma, para a gente é um privilégio ter vocês aqui com a gente, porque muitos de nós somos RPPS municipais e a gente acaba não tendo uma ideia de como é que é o trabalho do RPPS estadual, né, do porte de vocês. Então, já para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria saber um pouco aí sobre a história do Sergipe Previdência, já há quanto tempo que existe, quantos segurados estão com vocês, como é que é o funcionamento do Sergipe Previdência? Vamos lá. O Sergipe Previdência, né, enquanto autarquia própria de Previdência, ele tem 17 anos, né? Ele é de março de 2006. Até então, nós tínhamos um Instituto de Previdência e Saúde, né, que era um plano de saúde que funcionava conjuntamente com Previdência. Em 2006, essas duas autarquias se separaram, então eu tenho um plano de saúde, um instituto que cuida do plano de saúde, uma autarquia, e tem uma autarquia previdenciária específica, que é o Sergipe Previdência. Mas a Previdência Pública de Sergipe, ela é de 1881, ainda da época do Império. Então nós tivemos de 1881 a 1965, se não me engano, o Montepio dos Servidores Públicos da então província de Sergipe. Então eu sempre brinco, eu digo o seguinte: a Previdência de Sergipe pública, não o regime próprio de Previdência, obviamente, tem 142 anos. Eu acho que mais antigo do que isso, só no Rio de Janeiro, com o pessoal que trabalhava com trem e tal. Então nós devemos ser a segunda previdência pública mais antiga do Brasil. Inclusive, essa parte da idade do Instituto, né, do RPPS e do Montepio, ele, para mim, tem sido um desafio grande, porque eu tenho feito um trabalho de trazer ali, né, feliz aniversário para cada RPPS que vem, e a gente faz uma tabelinha aqui. E agora, qual que é o aniversário que o Instituto está considerando, né? Do tempo lá de trás, quando virou a última lei, então a gente sempre tem essa problemática. Eu digo sempre o seguinte, né, formalmente, né, nós estamos ainda entrando na idade madura, né, dos 17 para os 18 anos. Mas se nós formos considerar a Previdência Pública, né, que é o que nós todos trabalhamos com a RPPS, né, nós estamos há 142 anos. Então, sempre quando alguém pergunta, né, vida longa para o Sergipe Previdência, quanto tempo mais vai ter a Previdência Pública? Porque as pessoas estão sempre com uma perspectiva meio catastrófica, né, de que, enfim, vai acabar a Previdência. Eu digo, há 142 anos que a gente existe, né? Então, já passamos com certeza, nesses 142 anos, por vários momentos bons e vários momentos ruins. Então, provavelmente a gente deve ter mais 142 anos pela frente, né? Espero. Pelo menos mais 142 anos, então, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. E diferente de um RPPS municipal, né, que a gente vê que às vezes é uma estrutura única, né, uma unidade única com todas as atribuições lá dentro, um RPPS estadual ele tende a ter uma gestão mais pulverizada, né? Como é que é essa organização do Sergipe Previdência para conseguir atender os servidores de todo o estado? Hoje nós temos cerca de 35 mil beneficiários, né? Então, mais ou menos 31 mil aposentados e mais ou menos 4 mil pensionistas de todos os poderes. Desde 2017, se não me engano, nós já gerenciamos as aposentadorias e pensões de todos os poderes do Estado. Então, hoje na verdade, nós criamos um regime de previdência que é de fato um regime único de previdência
dos servidores públicos, e não somente do executivo. Então, todo o processamento de aposentadoria, de folha de pagamento dos poderes, né, o que não tem sido algo muito comum em alguns RPPS estaduais, alguns poderes mantêm ainda o seu pagamento de folha, a sua concessão no poder. No nosso caso já tem aí em torno de 7 anos que é feito totalmente. Então, hoje a gente tem uma previdência que ela é, enfim, toda concentrada. O fato de Sergipe ser um estado pequeno, é o menor estado do Brasil, tem 2.200.000 habitantes, facilita, né? Eu brinco, eu tenho colegas de outros RPPS, por exemplo, Mato Grosso, uma relação mais próxima. Sergipe, em 2h30, você está no município mais distante de Aracaju. Né? Então, para escalas de outros estados, Bahia, Mato Grosso, Pará, 2h30 é um passeio. Né? Então, nós temos 75 municípios. Né? E a capital concentra em torno de 600.000 habitantes, mais algumas cidades circunvizinhas. Então, grande parte dos nossos clientes estão na capital ou na região metropolitana, o que facilita bastante para a gente atender os servidores públicos que estão fundamentalmente concentrados na capital. E os municípios mais populosos estão a 60, 70 quilômetros de distância. Então, na logística sergipana, facilita ter um RPPS concentrado na capital que consegue atender todo mundo sem grandes problemas. Maravilha. E nisso também facilita alguns processos para vocês, por exemplo, com o censo, né? Que o último censo, pelo que eu notei aqui, foi feito entre agosto de 19 ali até novembro de 21. E então fica mais fácil de você trazer essa população toda para fazer esse tipo de evento, né? O censo, Rafael, acho que foi uma pergunta legal, porque é o seguinte, o censo 2019-2021, né, assim, durou tanto tempo assim, num estado tão pequeno, né, é que, na verdade, nós fizemos um censo em 2 momentos importantes da história. Né? Nós fizemos um censo pré-Covid, e aí, 2020, enfim, surgiu a Covid. Então, a gente teve uma necessidade de mudança muito grande. Quando nós fizemos o censo, nós fizemos usando a seguinte estrutura. Nós pegamos as diretorias regionais de educação da Secretaria de Educação, que são 8, além da capital, mais 7 no interior, e usamos essa estrutura para fazer o censo, vamos chamar assim, interiorizado. Então, apesar da capital concentrar a maior parte dos servidores públicos, a gente aproveitou e também acabou distribuindo usando a estrutura da Secretaria de Educação, que tem diretorias regionais. Tá? Só que quando surgiu a Covid, né, a gente começou a perceber o seguinte, acabou essa coisa do censo presencial. Né, e aí a gente teve que começar a entrar no modo virtual da realização do censo. E esse modo virtual da realização do censo virou um modo virtual do Sergipe Previdência. Porque, por exemplo, nós tínhamos cerca de 70.000 atendimentos ano. 90% era do servidor que vinha pegar contra-cheque. Então, nós temos um hábito, o cara vem aqui e o contra-cheque só vale se for aquele impresso. Né? Era um hábito dos nossos servidores. Isso já é senso comum de tudo que é RPPS mesmo, né? Mas nós tivemos que acabar com isso. E eu brinco sempre, né, que a minha mãe, coitada, foi xingada bastante, porque a gente não assim, as pessoas não podiam mais estar presentes, né, na aglomeração. E o nosso público com muito mais rigor, né, do que o normal. E foi quando nós começamos usamos um aplicativo chamado Meu RPPS, que nós começamos a dizer, olha, acabou contra-cheque, acabou declaração para fins de imposto de renda, tudo vai ter que ser virtual. Mas virar virtual não é só colocar um aplicativo, é ter uma mentalidade virtual, mentalidade digital também. Então, a gente apanhou muito, né? Apanhou muito no sentido de que a reação inicial não foi fácil. E nós também tivemos que reaprender a como conviver com as pessoas, nos relacionando virtualmente, né? Porque até então você tinha fila, o cara vinha, sentava, você atendia. E hoje nós somos um instituto digital. Basicamente, no Sergipe Previdência, alteração de conta bancária e pensão é feita presencialmente. Os demais serviços, todos são feitos virtualmente, por e-mail, por aplicativo. A gente tem um WhatsApp que funciona como uma central
de atendimento, telefone. Então, a gente saiu de 70 mil atendimentos presenciais, a gente deve ter hoje 50 mil atendimentos digitais e em torno de 10 mil atendimentos presenciais. Então, assim, mudou a cultura, nós também nos reinventamos e passamos a... Como é que a gente se relaciona com alguém no WhatsApp que quer mudar a senha do contra-cheque, por exemplo. Acho que foi um momento assim, muito marcante na virada de um instituto que era, acho que como a grande maioria dos institutos, muito presencial, né? No final do mês o cidadão vai lá pegar o contra-cheque dele, no último dia de março, né, nas vésperas da declaração do imposto de renda, vem todo mundo pegar seu comprovante para a declaração do imposto de renda e foi ficando digital. Hoje, mais da metade dos 35 mil aposentados e pensionistas tem um aplicativo baixado no celular. Então é estranho para a gente ter fila, né? Hoje, quando eu chego e vejo fila, é porque o pessoal não fez prova de vida e a gente bloqueou o benefício e o pessoal vem aqui fazer prova de vida. Fora isso, virou algo muito não comum, né? O que eu acho fantástico. Assim, no fundo, o censo nos ajudou, e essa mudança de como fazer o censo nos ajudou a ser um novo instituto, diria, mais contemporâneo, mais moderno, né? Vamos chamar assim. Além do desafio de que vocês fizeram um censo no meio de uma pandemia, né? Trazer isso no mês de março, que, salvo engano, foi bem quando Sim. Pegou mesmo a pandemia ali, e aí ter todas as declarações de imposto de renda para entregar, contra-cheque, e o censo ali, e você trazer tudo isso para o virtual é um desafio, ainda mais para o nosso público-alvo aqui, né? Que são os aposentados, pensionistas. E esse censo foi feito com os aposentados e pensionistas também? E os ativos. E os ativos, Foi em torno de um universo em torno de 70 mil recenseados, né? Porque nós tivemos os servidores ativos, os inativos e pensionistas, e por uma questão de gestão de recursos humanos, nós colocamos também os servidores da Fundação Hospitalar, que é uma área da saúde, mas são seletistas que não estão na base do RPPS, mas a gente aproveitou o momento para fazer o censo cadastral, financeiro, enfim, era uma questão de gestão de RH do governo. Então foram mais de 70 mil recenseados, eu acho que a gente deve ter chegado num número muito próximo dos 100%. E aí a gente começou também, Rafael, a descobrir o seguinte, né, principalmente dos servidores ativos, a gente começou a descobrir uma outra realidade. Nós começamos a ter pessoas que moravam fora do Brasil. Então, Canadá, Portugal, que trabalhavam de home office, né? Não é que estavam irregulares, né? Porque tem que pensar o censo, o servidor está aqui, que está em Navegantes, mora na rua tal, vai lá e tal. Não, eu tenho que... Como é que você manda a sua documentação? Tem que ir na embaixada, no consulado, mandar. Então, para a gente também, tem pessoas trabalhando fora? Sim, tem pessoas. Então, esse mundo novo de trabalho, né, que não é só de aposentadoria, a gente acabou também percebendo que existe esse mundo novo. Eu acho que foi, obviamente, que ninguém ficou feliz com a Covid, obviamente, né? Longe disso, mas que acho que foi um fator importante para a gente mudar de patamar, né? De relacionamento, de gestão, de como o Instituto de Previdência deve ser, talvez, agora, a partir de agora, né? A partir dessa segunda década do século XXI. Tanto que, para a gente conseguir ter uma ideia, né, home office era uma coisa que você não falava dentro de uma organização, dentro de um órgão público, praticamente. Você não ouvia falar, né? Vocês até podem me dar mais detalhes, se for o caso, né? Como um ente estadual, mas a gente pensando enquanto município, a chance de alguém ter um home office era zero, né? Talvez alguma coisa no estado, dado o deslocamento e tal, assim, mas é muito assim a exceção da exceção o negócio, não, longe de ser a regra isso, né? E aí, de repente, veio uma pandemia, criou-se essa necessidade e agora a gente consegue ter essa nova adequação, né? Gente morando no exterior e trabalhando em prol do Estado também, né? Sim, eu acho que são nossos preconceitos, né? No sentido de preconcebidos, né? Eu acho que nós estamos... a gente ainda tem muito preconceito, né? O Sergipe Previdência foi o primeiro RPPS a conceder a aposentadoria de um professor trans. Enfim, ele era professor e mudou a identidade dele de gênero, né? Passou a ser uma professora, então uma mulher trans, e se aposentou na regra de professora.
também foi uma coisa meio, na verdade, não é inusitada, né? Porque, mas enfim, né? Faz parte, não estou aqui discutindo outras questões, não, só estou dizendo que são coisas diferentes, são novidades que a gente tem no século XXI que a gente vai convivendo, né? Essa questão da virtualização, da digitalização do Instituto de Previdência, que se relaciona sem estar presente, né? E isso funciona nos negócios de uma forma geral, né? Você quer comprar eu comprei uma bicicleta recentemente com minha esposa, nós não fomos na loja olhar a bicicleta, né? Então, isso funciona para as organizações, né? Eu acho que talvez, às vezes, a gente subestima essa adesão digital dos nossos aposentados e pensionistas, né? A gente, às vezes, acha que eles não vão entender o que passa no celular. Não, eu acho que a gente está subestimando. Eu acho que tem uma adesão digital, às vezes, muito mais rápida do que a gente imagina. Por exemplo, o nosso WhatsApp, né, é um WhatsApp que hoje é a nossa central de atendimento. Né? Foi o melhor investimento que a Sergipe Previdência fez, foi, de certa forma, adquirir uma central de atendimento que é um WhatsApp que funciona, né? Você tem opções lá, digite 1 se foi isso, que funciona dessa forma, porque a mesma pessoa faz isso várias vezes, né? N vezes, está aqui, se relaciona. Então, acho que melhorou bastante. Né? A Flávia, a nossa envergonhada assessora de comunicação, está aqui. A gente começou há uns 2 anos atrás a mandar no aniversário das pessoas como é o nome, Flávio? Um card de feliz aniversário. Tá? Então, poxa, se eu não tivesse isso, eu teria que mandar carta, né? Eu teria que mandar, enfim, né? Como é que eu ia mandar? E todo mês a gente manda para todos os aniversariantes do mês um card de feliz aniversário. O impacto disso foi gigantesco, porque as pessoas nunca receberam um feliz aniversário, né? Talvez na ativa, e nem inativo também. Né? E aí, Rafael, eu queria aproveitar o seu podcast para o seguinte, né? A Sergipe Previdência tem uma sorte enorme. Eu sou o 3º presidente do Sergipe Previdência, em 17 anos. Né? Então, passou muito pouca gente aqui. Então, isso é um bom sinal, certo? Eu estou há 7 anos desses 17. E todos que passaram aqui tiveram uma contribuição importante para deixar o Instituto como deixou. Só que cada presidente tem seu tempero, né? Tem suas preferências. E o meu foco era o seguinte: olha, eu acho que a Sergipe Previdência concede bem a aposentadoria, a gente concede a aposentadoria, todo o nosso processo é digital, a gente concede a aposentadoria em torno de 20 dias, pensão em torno de 40 dias, eu acho que tem uma performance legal. Mas a gente tem que acabar com o paradigma de que aposentado é arquivo morto, né? Porque assim, eu aposentei, pronto, aposentei, aqui é quase uma pré-funerária, né? Estou aqui esperando, né, o que é que eu vou fazer da minha vida, agora é contar os dias. Então, não, aposentado é servidor público, que provavelmente vai se relacionar com o Estado por mais tempo, às vezes, do que se relaciona no servidor ativo. Então, a gente teve que se reinventar enquanto Instituto de Previdência para atender as pessoas, ou não só para atender, mas para se relacionar com as pessoas no tempo, né? Porque não é a questão, o meu compromisso, né, e o seu compromisso, todos que fazem parte da RPPS, nós somos o único órgão da burocracia brasileira que cresce todo mês. O único lugar que cresce todo mês é um RPPS. Né? Porque todo mês alguém faz concurso no Estado, entraram 500 pessoas, sim, mas saem 2.000, entendeu? Então, entrou 500 pessoas na Secretaria de Administração e saíram 2.000 para o RPPS. Então, o RPPS, a tendência dele é só aumentar. E a gente tem que conviver com essa realidade, não de relacionar com essas pessoas, porque essas pessoas vão ficar aqui 20 anos, 25, vão falecer, vão ter pensão, enfim. Eu acho que essa percepção de que a gente tem que se relacionar com as pessoas para além das atividades normais do Instituto, de conceder aposentadoria, de pensão, de fazer prova de vida, de ter censo, enfim, de evitar fraudes no sistema, de rodar folha, da nossa dia a dia normal, eu acho que esse é um grande desafio para o RPPS, pelo menos o que a gente enxergou aqui, porque, e aí, né, eu estou mandando parabéns para você no seu aniversário. É suficiente? Foi um avanço, mas tem outras coisas. Né? Então,
Eu acho que esse é um desafio que a gente, de certa forma, tem que olhar enquanto RPPS, porque a nossa folha só aumenta, a nossa base de clientes, eu chamo de clientes, só aumenta, e aí, né, a gente vai ficar sendo apenas um depositário de servidores ou uma instituição que vai ter que também se relacionar com esses servidores. E realmente, essas pequenas iniciativas, né, como trazer ali um parabéns no dia do aniversário do segurado, eu acho que é uma iniciativa legal isso aí, e é uma iniciativa tão simples de você conseguir implementar e que causa um impacto tão grande, né? Claro, o advento das tecnologias não permitia, certo, né, enquanto na atividade da pessoa, receber algo desse tipo. Hoje, com o WhatsApp, é muito mais fácil, muito mais rápido de você chegar até ela. Então, essas pequenas ações, eu acho que são totalmente replicáveis em outros RPPS, né? Não estamos falando de nada muito mirabolante. É uma artezinha ali com um feliz aniversário, fazer lembrança daquele segurado ali. Eu acho que é legal isso aí, e trazer essa gestão mais humanizada. Ainda mais, falando de um RPPS estadual, que tem todo um arcabouço técnico de pessoal ali maior, tem todo um volume de segurados maiores, vocês têm 34 mil segurados hoje, né? Então, lidar com todos eles é uma massa muito grande. E esse pequeno gesto, sim, faz a diferença, faz relevância para eles. Se for perguntar para eles, provavelmente vão dizer que é muito legal esse tipo de iniciativa, né? Então, realmente, vale a pena mesmo investir nesse tipo de ação, e que bom que a gente tenha a tecnologia ao nosso favor para poder alcançar esse pessoal, né? Até aproveitando uma fala sua sobre a questão da concessão de aposentadoria para o homem que se transformou em mulher, foi uma mulher trans ali, e a gente teve uma situação aqui, recentemente, há alguns anos, a gente pegar esse tipo de situação no censo, de que a pessoa, de repente, vinha o nome da pessoa, era mulher, de repente acabou a contribuição, o que aconteceu? E a gente começou a ter esse tipo de situação. Opa, aqui no meu município agora já tem uma mulher que agora é homem. E aí, como é que vai se dar esse tipo de relação? São as inovações ou as novas... Desculpa falar, mas as novas novidades da Previdência, né? Temos essas novas situações agora para a gente tratar. E a gente não pode ficar só naquela coisa de conceder o benefício, no final do mês você aparece, contra-cheque está aqui e pronto. Não, a gente tem que se aperfeiçoar, e isso passa realmente pela gestão humanizada. Entender essas novas nuances, passar esse tipo de apreço mesmo ao segurado, né? Um feliz aniversário que seja legal. Podemos fazer algo mais? Podemos. Deixa até eu já fazer uma pergunta aqui para vocês justamente nisso, né? Que além dessa parte um feliz aniversário, como é simples essa ação, tem outras ações também que o Sergipe Previdência faz, né? Eu vi ali no site de vocês, por exemplo, o programa Melhor Idade, que tem 3 projetos aí que estão em desenvolvimento, eu não sei se já estão todos eles rodando, né? Que era Coral Prev, Dança Prev e Terapia Prev, né? Como é que essas ações aí, já para a gente aproveitar esse embalo de falar sobre gestão humanizada, como é que funciona esses projetos aí com vocês? Eu sou um cara irrequieto, assim, né? Segundo minha secretária, eu sou nervoso, né? Eu chamo de irrequieto, né? E na verdade, é porque no final das contas, né, eu falei, o Sergipe de Previdência, eu acho que a gente tem que ter uma relação com o cliente diferente. Eu digo sempre para as pessoas aqui o seguinte, sem crítica ao INSS, mas a sede do INSS fica a 1 quilômetro, a maior agência do INSS fica a cerca de 1 quilômetro, né, e eu passo na frente dela todos os dias, né, e eu digo sempre às pessoas, né, e o INSS, infelizmente, ficou marcado ficou estigmatizado como um lugar que você sofre no sentido do atendimento, né? Então, e eu digo sempre às pessoas que vêm trabalhar aqui, conhece alguém que tem uma relação com o INSS, né? Ou a mãe, ou um parente. Então. E eu digo o seguinte, você gostaria que sua mãe fosse tratada como? Então é o seguinte, quando você vê uma senhora entrando aqui, com dificuldade, vá até, você gostaria que sua mãe, pense que isso é sua mãe, sua avó, sua tia, enfim, então trate ela do jeito que você gosta. Agora a gente tem a oportunidade de tratar as pessoas como a gente gostaria que aquelas pessoas que estão relacionadas no INSS fossem tratadas. Esse é um ponto.
né? Então a gente começou a mudar isso, né? De tirar essa burocracia do relacionamento, né? Do burocracia do atendimento. Segundo ponto, mas isso não é suficiente, e aí a gente fez aqui um evento que teve um coral da Assembleia Legislativa, foi aqui no Natal, veio no Natal fazer a apresentação do coral. E aí, por que não temos um coral, né? 35 mil pessoas aqui, né? O que não falta são vozes, né? Por mais desafinadas que sejam, deve ter alguma afinada. E aí, no dia da mulher, né? Algum dia de março, 8 de março, a gente iniciou o coral. O coral era uma salinha, a gente contratou o maestro, e aí tem aquelas burocracias do setor público. O setor público, você pode contratar uma ponte, uma obra de 100 milhões de reais. Né? Contratar o fardamento do coral dá mais trabalho do que contratar. Então a gente contratou o maestro, né? E aí fizemos o coral numa salinha apertada, um calor insuportável, né? Então Aracaju não é Navegantes, então aqui em março faz calor, e aí o coral começou, Dia das Mulheres, o botão de rosa lá, e aí eu digo, poxa, mas São João, em junho é um momento importante para o Nordeste, né? Então um momento que a gente faz muitas comemorações aqui em relação aos peregrinos. Então, assim, vamos fazer um primeiro recital do coral, um recital de repertório de músicas juninas, Luiz Gonzaga, enfim, coisa mais tradicional. Só que era em março, né? E aí o coral, assim, né, tinha os afinados e os desafinados, né? E fizemos o coral, vou pedir para a Flávia passar para você o vídeo, né? A gente fez um vídeo comemorativo, que foi no dia 8 de junho, tem um teatro grande aqui, estadual, que a gente fez lá. E a gente colocou mais de 500 pessoas no teatro, dos familiares, e com um show de uma cantora famosa aqui e tal, né, mas em ritmo junino, e foi um sucesso, cara. Foi assim, um negócio, não é porque foi o nosso coral, é porque foi legal, foi bonito, foi bem executado, foi uma coisa que a gente não esperava, né? Então, o nosso coral hoje é arroz de festa, né? Toda hora está em um lugar, roda a cidade, virou um coral famoso, né? Virou um coral famoso e assim, sem preconceito, deixamos nossas velhinhas no sentido carinhoso do tratamento. Então aí tem a dança, tem um coral, tem dança, aí tem dança, e criam também terapia. Então virou uma coisa que é coral, terapia e dança, né? E que persiste, e que aí os outros aposentados do INSS, né? Não é do INSS, não é do INSS, o coral não é do INSS, querem entrar também no nosso coral. De vez em quando a gente deixa entrar, tal, né? Faz parte. Daqui a pouco a gente vai ter um coral, né, dos aposentados do Brasil, né, o de Sergipe. Transcende a parte do Sergipe Previdência, né? Vai ser o oposto do seu podcast, né? Aqui cabe todo mundo, né? Então seria uma coisa assim, né? O coral dos aposentados. Vai ser o coração de mãe mesmo, né? De mãe. E aí a gente já está pensando em fazer uma caminhada, atividades esportivas, uma caminhada, não é, enfim, corrida não, porque é muito risco, por favor, né? Não vai ter problema, né? Mas caminhada, eu acho que isso cria é legal, assim, eu sem demagogia, né, eu não sou candidato a nada, né, então é uma coisa certeza, não serei candidato a nada. Eu já estou chegando aos 54, né, eu quero, daqui a mais uns 15 anos devo estar me aposentando, né. Vai pro coral aí, no caso. Não, no coral não, senão eu vou estragar o coral, entendeu? Deixa eu ficar mas o coral tem os dois, né? Tem os afinados e os empolgados, então dá pra ir. Deixa eu ficar na parte do patrocínio e da relações, eu vou ficar o manager do coral, entendeu? O comercial do coral. E eu acho que isso é uma coisa que, assim, é legal para o Instituto. Eu acho que isso cria uma visibilidade do Instituto, né? É legal porque você vê pessoas, Flávia, que é a nossa, que acompanha o dia a dia do coral, você tem também as tensões no coral, as brigas, não sei o quê, o pessoal do movimento sindical que está no coral, quer fazer um manifesto contra o governador, no coral não, depois, né? Certo? No coral é coral, vamos confraternizar. Mas isso faz parte, eu acho que a gente tem um espaço, hoje o Sergipe Previdência atua num espaço que era a antiga sede da Secretaria de Saúde no centro da cidade, e a gente está ocupando mais espaços
porque a gente quer fazer também oficina de inclusão digital, de empreendedorismo. Eu falei, o nosso trabalho não é só de conceder aposentadoria, isso é um pedaço do Sergipe Previdência. A gente tem que ter um outro pedaço que é o de relacionamento com o cliente. Então, alguém se aposentou e quer montar, sei lá, um negócio. Por que não essa pessoa ter noções de negócio, de plano de negócio, de finanças, de gestão de fluxo de caixa, de qualquer coisa nesse sentido? Eu acho que, como falei, a gente não pode subestimar, porque a vida deles estará conosco, né, durante, sei lá, mais 20, 30 anos pela frente. Então, é um novo Sergipe Previdência que surgiu há 1 ano, 2 anos atrás, né, e que acho que a gente espera que perpetue. Eu digo sempre para o governador, pro prefeito, quando tem discussões de eleição. Digo, olha, política de servidor, quando fala, o servidor merece ter uma política, certo? Quem é o servidor? Né? Quem é o servidor? O ativo, não, ativo ele está em extinção. Servidor é ativo e inativo. Então, eu acho que a gente tem que começar, nós, gestores de RPPS, tem que começar a dizer assim, opa, política de servidor, plano de governo que fala de servidor, ativo e inativo. Porque eles também são servidores. E essa galera, essa massa crescente. Né? E se a gente for pensar que eu tenho uma relação de 0,8, eu tenho 28 mil servidores ativos e 35 mil servidores inativos, que é uma relação que tende a diminuir com o tempo, inclusive. Poxa, daqui a um dia a gente vai estar com 10 mil servidores ativos e 50 mil servidores inativos. Quem é o servidor? Os 10 mil ou os 50? Né? Então a gente tem que começar, eu acho que a ter uma política de entender que servidor inativo é servidor, né? E ter políticas públicas. E isso vale também pela valorização do RPPS, né? Porque o RPPS não é um espaço de problema. Eu acho que, mudando um pouco do assunto, né? Mas esse é um assunto que eu gosto sempre de colocar. A reforma da Previdência de 2019 serviu para dizer o seguinte, Previdência é um problema? É um problema. É mais urgente em uns, vai ser em algum momento em outros, mas é um problema. Por vários motivos. A gente tem um modelo de previdência que foi criado no século passado, que a lógica dele não permite mais que ele seja um modelo sustentável. Perfeito. Não vamos matar todo mundo, não vamos nos desesperar, vamos ter que conviver com esse problema. Então, o RPPS não é um problema, o RPPS é um pedaço da solução. E é um grande pedaço da solução. Quando as reformas que foram feitas estaduais, na sua grande maioria, quem foi para a Assembleia levar pancada, quem ficou discutindo com o deputado, foram os gestores de RPPS, né, que fizeram um grande ajuste fiscal, vamos chamar assim, né, no Brasil, né, nos estados, em alguns municípios também fizeram. E que vai acontecer daqui a um dia, não sei se Navegantes 6, o pessoal de Navegantes está lá, indo para a Câmara de Vereadores, tendo que convencer os vereadores, encontrando resistência a alguns setores da sociedade, o que é normal. Então, nós somos parte da solução, né? Nós somos parte do problema. Então, RPPS, tem mais de 2.200 RPPS no Brasil. Né? Opa, prefeito, governador, olhe para a gente com outros olhos. Né? Nós somos os responsáveis por cuidar da maioria dos servidores públicos, mesmo inativos, e somos os responsáveis por cuidar de finanças, de gerir déficit, de reduzir déficit. Então, não é uma tarefa pequena, né? Eu acho que é uma tarefa grandiosa, que eu acho que a reforma conseguiu, pelo menos, a mostrar quem de fato nós somos e a importância que de fato nós temos. Inclusive, trazendo aí, amarrando um pouco aí mais dessa sua fala, na última linha, se tudo der errado para um RPPS, é o ente que vai estar arcando com os segurados. Então, realmente, eles têm esse entendimento de que essa preocupação com o segurado inativo pensionista é importante, porque tudo mais dando errado com o RPPS é ele quem vai arcar, né? E aí, trazendo aqui uma última pergunta, já trazendo em cima disso aqui também, a última avaliação atuarial de vocês trouxe ali um acréscimo de 17 bi, se eu não me engano, ali, do déficit atuarial, que estava alcançando 80 bi no total, né? Esse acréscimo, dá para a gente botar na conta do censo, de que o censo trouxe novos dados e aí trouxe esse novo valor?
Não, na verdade, o acréscimo se deu muito em função da mudança do padrão de arrecadação que a gente tinha. Quando foi feita a reforma, nós tínhamos uma contribuição extraordinária para os inativos do que excedia um salário mínimo. Então, o servidor inativo ele não paga contribuição previdenciária até o teto, né? Ele paga contribuição previdenciária sobre o que excede o teto. No nosso caso, na reforma, a gente criou uma contribuição extraordinária. Então, essa contribuição extraordinária, ela trouxe uma arrecadação significativa para o RPPS e ela se extinguiu em dezembro do ano passado, né? Alguns estados mantêm essa arrecadação extraordinária. Outra coisa é que em 2021, 2022, se começou um processo de recomposição salarial. Então, foram dados aumentos, então a base, a massa salarial que compôs o censo, a avaliação atuarial de 2022, era uma massa salarial significativa em relação ao período passado. Então, a gente teve aumento de despesa e redução de receitas. E isso gera impacto atuarial, né, para a avaliação. Não foi fundamentalmente o censo, né? Eu particularmente, a gente está aí em processos de contratação de um novo censo. Eu acho que o censo é algo importante no sentido, ele deveria ter uma periodicidade menor, né? Eu devia estar fazendo censos com mais frequência, porque a gente consegue encontrar um monte de coisas que fogem do nosso aspecto do dia a dia. Então, nós fazemos prova de vida, nós rodamos o CISOB, não é mais CISOB, é outro sistema, mas vira e mexe, tem alguém que faleceu, o sistema não captou, e enfim, não está falando de... é pouca gente, mas vamos pensar alguém que tenha um padrão remuneratório de 20 mil, não é, que alguém recebeu indevidamente por essa pessoa durante um ano, é 240 mil reais. Então, se tiver 5 pessoas nesse esquema, R$1 milhão. Então, poxa, R$1 milhão é R$1 milhão. Né? Uma coisa, Rafael, que eu sempre coloco aqui é que o recurso que o Sergipe Previdência gera é recurso de todos. Então, as pessoas não têm que ficar com raiva de censo. As pessoas não têm que ficar com raiva de procedimentos que gerem controle, porque o dinheiro é dela. Inclusive dos ativos que estão colocando recurso aqui todo mês, certo? Para pagar as aposentadorias atuais e que quer que esse recurso seja tratado com o maior rigor possível, né? Então, foram esses dois fatos que tiveram um aumento do déficit atuarial, que provocaram um aumento do déficit atuarial na avaliação atuarial de 2010. Ainda sobre essa parte da avaliação atuarial, interessante a gente ver que muitos RPPS, principalmente estaduais, devem ter notado aí um aumento do seu déficit, seja por questão do censo, né, onde traz, às vezes, novas vidas, ali, novos dependentes, né, caso de novos nascimentos e tudo mais, ou, por exemplo, aqui no meu município, há, por exemplo, a capacitação por graduação. Então, o pessoal aproveitou durante a pandemia e faz um EAD, faz uma nova faculdade e ali se qualifica e consegue ganhar novas progressões. Então, isso também influencia para aumento de déficit atuarial, né? É que, na verdade, a avaliação atuarial devia ser um processo um pouco mais natural, vou chamar assim. Nós somos nível 3 no plano de gestão, então, obrigatoriamente, a gente tem que ter avaliação atuarial a cada 2 anos, né? E isso para a gente é legal, porque são essas nuances que, quanto maior a base, mais essas nuances acabam influenciando no resultado atuarial. Como eu falei anteriormente, no nosso caso, a gente teve uma política de recomposição salarial grande em 2022 e tivemos um encerramento da contribuição extraordinária em 2022. Então, na projeção do fluxo, eu tenho uma massa salarial maior e uma arrecadação menor e, sim, obviamente, isso influencia no déficit. A avaliação atuarial, eu virei especialista em explicar déficit atuarial, porque quando aparece o tamanho, né, no nosso caso, 70 bilhões, nossa, quase o governador vai morrer, né? Ai, meu Deus, 70 bilhões. Sim, mas calma, você não precisa pagar 70 bilhões na sua gestão, certo? É uma outra
um outro horizonte, né? É importante colocar o resultado da avaliação atuarial. O que eu sempre coloco na avaliação atuarial é assim, mais do que o resultado do montante, né, que cada RPPS vai ter o seu, em função da massa ele está tratando de ativos e inativos, é a tendência da avaliação, do resultado da avaliação atuarial. Ou seja, quando eu começo a comparar avaliações atuariais em relação a períodos anteriores, se essa tendência ela cresce muito, aí começa a aparecer a luz amarela e a luz vermelha. Né? Digo, olha, esqueça o número da avaliação atuarial. Esse ano foi 80 bilhões, certo? O ano passado foi 79, normal, certo? Tranquilo, é um bom indicador. Mas é um bom indicador sendo 80? Sim, eu tenho um déficit sob controle. Né? Porque o problema dos déficits previdenciários não é o tamanho é um problema, né? Obviamente. Mas a tendência do déficit é que é um problema maior ainda. Né? Então, o que a gente vem observando com a reforma de 2019 é que o nosso déficit, ele na verdade, ele tinha uma tendência muito crescente e hoje ele cresce muito pouco. Então, a minha folha ela cresce 4% ao ano. Né? O déficit cresce nessa magnitude. Certo? Então, isso é que é importante, eu acho que é o controle do déficit, mais do que o déficit em si. Né? Às vezes eu escuto dos colegas de sindicatos, outros colegas economistas, com essa ideia, não, eu tenho ideias mirabolantes para equacionar o déficit, ou para resolver o problema dessa previdência. Quem fizer isso, o Brasil vai ter o primeiro Nobel na área de economia, né, que resolver, porque é muito fácil ficar conjecturando sobre receitas que poderão acontecer, né, ou sobre alíquotas previdenciárias que não são exequíveis. Né? Alguém vai dizer, para equacionar o déficit tem uma alíquota previdenciária de 35%. Bom, alguém vai de fato implementar uma alíquota de 35%, a nossa é 14%. Né? E as pessoas chiam pra caramba com 14%, entendeu? Então, acho que a gente tem que sair desse mundo da ficção e partir para o controle, eu acho, desse controle da gestão do déficit. Se a gente tiver um déficit que seja controlado e que ele seja decrescente, né, no fundo, nós vamos estar dizendo o seguinte, ó, daqui a 2 gerações, daqui a 2 décadas, a previdência vai deixar de ser um problema. E eu acho que esse é um aspecto também que a gente tem que entender no RPPS. No fundo, nós estamos criando as condições de sustentabilidade para as próximas gerações. Né? Rafael, Zé Roberto, talvez saiam como os vilões da história. Certo? Agora, no momento presente, daqui a 2 gerações, alguém vai dizer, poxa, esse déficit, né? Era o secretário da Fazenda, o secretário de Finanças do município, vai dizer, poxa, devia colocar aqui uma foto do Rafael, uma foto do Zé Roberto, porque há 20 anos atrás eles geraram as condições de eu passar hoje a ter um déficit que representa um percentual menor do que representava 20 anos. Então, eu acho que esse é outro aspecto do RPPS que às vezes a gente entende pouco, né? O cara quer resultado hoje, agora, né? Nesse mês, no ano, mas não, ele está gerando condições para o futuro. Eu acho que isso é uma característica importante do gestor de RPPS. Porque aqui acaba sendo praticamente o único setor do órgão público que vê para longo prazo, né? Não tem aquela gestão de 1 ano, 2 anos ou 4 anos que seja, né? Não, aqui a gente vai pensar em 35 anos, aqui é para longo prazo mesmo, né? Diferente de uma Secretaria de Educação que vê já o plano para o ano seguinte, para 4 anos, 10 no máximo ali, uma nova escola. O IDEB apareceu, ele tem que resolver o IDEB do próximo ano, né? Então ele consegue medir isso, né? Exato. E aí chega aqui, 35 anos, ele pensa, daqui a 35 anos outro que resolve, né? Então tem sempre essa nuance que é diferente mesmo de outros lugares, né? Exatamente. Bom, Zé Roberto, gostaria de agradecer aí a sua participação. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, por conversar com a gente. E queria deixar aí um espaço aberto aí para quem quiser entrar em contato com vocês, para quem quiser tirar dúvidas, entender um pouco melhor como é que funcionam esses programas aí que vocês fazem com os aposentados, os pensionistas e os agregados do INSS. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Nós temos um número, é o 79-3198-0822. Nós estamos recebendo do DAB-PEN um prêmio, nós ficamos em primeiro lugar no prêmio Responsabilidade Previdenciária, nós vamos estar recebendo lá em Foz do Iguaçu,
Alguns colegas de vocês do RPPS estadual de Santa Catarina devem estar nos visitando, até para pegar um pouco das experiências. Eu acho que é legal, né? Eu queria aqui compartilhar, né, esse resultado com os meus colaboradores, com todo mundo que faz o Sergipe Previdência, porque não adianta as ideias saírem da minha cabeça e eu não consigo, eu não executo nada só. Então, eu tenho aqui cerca de 100 pessoas, 100 colaboradores que levam o Sergipe Previdência, que possibilita que esse planejamento da diretoria do Sergipe Previdência vá à frente, né? Então, eu queria aqui em público fazer esse agradecimento a todos que fazem parte do Sergipe Previdência. Dizer que a gente tem, às vezes, não é fácil ser gestor de RPPS, né? Eu digo sempre que a gente está, Tribunal de Contas, Ministério da Previdência, um monte de gente aqui de olho na gente, mas eu acho que a gente faz um trabalho que acaba sendo um trabalho que é a solução, como disse em algum momento do nosso podcast. Só, a reforma da Previdência mostrou o seguinte: quem é RPPS, né? Ninguém sabe, né? Todo mundo sabe. Aí eu vou dizer o seguinte, Rafael, foi brilhante a ideia de dizer não é do INSS, porque para todo mundo tudo é INSS, né? Não, então, né, você vai merecer um prêmio do Insight, né? Quase não é como um Abdastemp, não é do INSS, está na mesma categoria da brilhanteza da ideia, entendeu? Tá, parabéns. Eu acho que é legal, a gente tem que começar a ocupar nossos espaços, né? Ocupar nossos espaços na gestão, né? Nós não somos da parte do arquivo morto, né? Nós somos da parte que faz a gestão da política de servidor, que eu não falei, né? O servidor ativo é uma categoria em extinção, né? Pode parecer exagerado, mas o nosso órgão é o que vai receber a massa de servidor, né? Então, nós não somos o arquivo morto, a gente vai conceder, vai tratar dessas pessoas. E eu acho que os desafios para o regime próprio é você, desde a gestão do relacionamento para a gestão financeira, para a gestão atuarial. Fico feliz de que Previdência seja algo cada vez mais profissional, né, para ser hoje essa questão da implementação de certificações. Eu acho que foi um avanço gigante, certificação para ser conselheiro, certificação para ser diretor, certificação para ter gestor de investimento, ótimo, certo? Eu acho que isso valoriza os bons profissionais, né? Nos coloca, dizer assim, no nível da Previdência Complementar, né, que tem uma regulação gigante e necessária para isso. Então, eu acho que 2019, Covid, foi um marco de um novo modelo de gestão de previdência, né, que nós, RPPS, cada um com realidades cada vez mais diferentes, mas, no fundo, com o mesmo perfil, né, de uma exigência cada vez maior pela regulação, de profissionalismo, de controle, de conhecimento e de uma massa de pessoas que a cada mês aumenta e vai chegando nos nossos institutos. Então, é legal, eu acho que é bom esse desafio, né? O desafio é sempre interessante, né? E que venham mais desafios, né? E nós estamos assim à disposição. Junho, dia 12 de junho, nós vamos estar fazendo a nossa apresentação do coral aqui. Quem quiser visitar o Sergipe Previdência em junho, já entra no esquema do São João. E estamos de portas abertas, será uma satisfação, um prazer receber nossos amigos. Eu fui muito bem recebido no Congresso de Investimentos em Santa Catarina. Quero agradecer aos colegas catarinenses aí, que sempre nos recebem com muita hospitalidade. Eu fiz meu mestrado em Curitiba e ia muito a Santa Catarina, ali naquela região do norte de Santa Catarina, Chapecó, Blumenau, Joinville, né? E é um lugar belíssimo, de uma cultura muito diferente da nossa, mas que sempre nos acolhe com muito carinho, com muita hospitalidade. Então, sucesso a você no seu podcast, sucesso aos colegas do RPPS Navegantes, né? E vida longa, né? Vida que segue, como eu falei, né? Por quanto tempo vai durar o RPPS Navegantes? 100 anos, 200 anos, né? Vamos para frente. Né? Exatamente, que se durar mais 128 anos ali, tá valendo já. Exatamente, né? E lembra o seguinte, deixa o pessoal guardar a nossa foto, para daqui a 20 anos vão dizer, poxa, esse cara
né? Eu xinguei tanto ele há 20 anos atrás e hoje o negócio está funcionando porque eles realmente fizeram aquilo que era necessário, aquilo que era devido, né? Então, parabéns a todos que fazem RPPS no Brasil, né? Merecemos o reconhecimento devido. Maravilha, muito obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês, obrigado a você também que nos acompanhou até aqui, e na semana que vem vai ter episódio novo aqui no canal. Até a próxima oportunidade, até mais!